E aí pessoal, tudo bem? Daniel aqui do canal DB Falcão, sejam bem-vindos. Galera, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês a transformação de um MSX Hotbit 1.0 que está com defeito. Eu vou transformá-lo num Hotbit 2 Plus. Vamos dar uma olhada como é que é isso? Galera, tá aqui, esse é o Hotbit preto que eu tenho, tá? Eu comprei já faz um tempo, acho que eu fiz até vídeo nele, mas ele tá com um problema, tá? Ele depois de um tempo ligado, ele trava. Alguma coisa esquenta, alguma coisa dá problema, eu não sou especialista, e ele acaba dando problema. Então eu encontrei, pessoal, o Victor Trucco, grande Victor Trucco aí do meio do Homebrew, MSX, Atari, faz muitas coisas bacanas, faz muitos projetos legais, já falei muito dele aqui no canal. Ele criou uma placa, eu vou até abrir aqui, ó, o Hotbit está aberto, tá aqui o tecladão dele sai inteiro, ó, para vocês verem como é que é esse negócio aqui, ó. Então nós temos o Hotbit, eu tirei a placa, vou mostrar para vocês a placa original dele, é essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a placa dele, tá vendo? A entrada do cartucho, o botão do reset e tal. Ele fica encaixado aqui é a fonte, aqui é a parte do sinal RF, e o Trucco fez uma placa que ela substitui essa que eu tirei. Você coloca aqui, você liga a fonte, liga o teclado, e é uma placa de um FPGA, um MSX FPGA, que transforma o seu MSX1 em MSX2+. Eu já tenho, inclusive, eu já mostrei para vocês, vou deixar passando aqui no card, o outro MSX FPGA do Victor Trucco que eu tenho, o HB20 Mini. Ele faz essa placa, mas ela tá em falta, lá no site do Trucco estava em falta, mas eu achei um amigo lá, o amigo César Cunha, que estava vendendo uma placa, e ele mora aqui perto da minha cidade, galera, uns 60 quilômetros. Então hoje é sabadão, eu tô indo lá daqui a pouco pegar essa placa, vou trocar, vou substituir e vamos ver como é que funciona. Porque aí você põe a placa, você fica com um MSX tunado, ou seja, um MSX top 2 Plus, né, 2+, com tudo que o Hotbit oferece, com o teclado e tal, as entradas de cartucho, não precisa fazer nenhuma modificação, pessoal, isso que é legal, as furações, tudo, fica tudo encaixado. Depois eu vou mostrar para vocês quando eu voltar. Então, partiu pegar a estrada. Pronto, pessoal, voltei, vocês viram aí rapidinho, eu fiz uma edição, eu indo lá nas casas do César, pessoal, até tirei uma foto. César, cara, muito gente boa, eu não conhecia, me acolheu muito bem lá na casa dele, galera, ele é sua família. Já tá aqui o Hotbit da massa, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, mas queria também agradecer ao César, galera, e falar que ele é um colecionador, assim, de mão cheia de itens de Atari, ele tem todos os Ataris ali, me mostrou tudo que ele tem. MSX também, ele tem uns itens de MSX muito bacanas, e ele também, pessoal, mostrou um controle que ele fez, se eu não estou enganado, do Atari 7800. César, se não fosse, me desculpe, eu acho que eu esqueci, mas acho que é um controle de Atari 7800 que ele mesmo fez, galera, ficou sensacional. Eu devia até ter trazido uma foto para vocês, mas obrigado, viu, César, ele me ajudou a montar a placa, me explicou como é que funciona, pessoal, muito top. Inclusive ele passou um produto aqui para ficar mais bonito, o nosso Hotbit preto tá massa. Mas então é isso, mais uma vez, obrigado, meu amigo César Cunha, e agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o nosso Hotbit aqui da massa, então bora lá. Vamos lá então, pessoal, já está aqui o nosso Hotbit preto. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir aqui para vocês o Hotbit. Eu já tirei os parafusos para vocês verem por dentro como é que é. Então esse aqui é o teclado, ele sai facilmente. Inclusive eu achei mais fácil de abrir do que o Expert. Você só precisa tirar o cabo flat do teclado. Tá aqui bonitão o teclado do Hotbit. Vou deixar aqui do lado e vou mostrar para vocês aqui a placa, galera. Já tá para vocês verem. Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil, ó. Tá pesadinho aqui por causa da fonte. Tá aí, então, esse é o nosso Hotbit tunado, envenenado, como a gente dizia lá nos anos 80, pessoal. Essa aqui é a placa que o Victor Trucco fez, galera. O Victor Trucco, essa mente brilhante, ele é argentino, mas alma brasileira, já mora no Brasil há bastante tempo, ali no Rio de Janeiro. SMX-HB, pessoal, ele fez essa placa e, pelo que eu vi aqui em 2022, não é, portanto, galera, uma novidade assim do meio. Já existem outras placas similares, pessoal que faz esse tipo de placa, inclusive para o Expert também se faz essa placa, então ela é bastante
desconhecida para quem é do meio do MSX, o pessoal que é mais aficionado, o pessoal mais da retrocomputação. Mas eu achei legal mostrar para vocês porque eu também não sou nenhum especialista em MSX, eu sou entusiasta, eu acho que eu considero entusiasta, gostava muito de usar principalmente para jogar, e acho que muita gente não conhece o que eu considero uma novidade, você poder trocar de maneira muito fácil, não precisa ser técnico nada para poder montar essa placa num Hotbit. E você tem na verdade um Hotbit envenenado porque ele funciona como um MSX 2 Plus, ou seja, um MSX mais poderoso sem considerar o Turbo R, né, que já é uma outra conversa. Mas então essa é a placa, galera, e dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês a placa original. Olha só a diferença, dá para vocês verem aí a quantidade de circuitos que tinham aqui, de componentes nessa placa original do Hotbit. E olha só o que a tecnologia avança, uma placa aqui totalmente clean, que a gente fala, não tem praticamente nada. É uma placa, portanto, que tem um chip FPGA, que é aquela tecnologia, né, aquele chip onde as pessoas conseguem programá-lo para que ele funcione de maneira como o hardware original, ou seja, no caso do MSX, no caso aqui o 2 Plus, pessoal. Eu tinha até mostrado errado ali no comecinho do vídeo como é que ficava a placa, eu tinha colocado assim, mas na verdade é assim que ela fica, tá vendo? Então ficou essa placa aqui do lado. E galera, também a gente tem que tirar, que não vai precisar, esse módulo de RF. Isso aqui é simplesmente, pelo que eu entendi, para você usar o cabo RF, o vídeo RF, que a gente usava muito ali na década de 80, né? Então a gente conecta aqui também o cabo flash, conectava na placa original, mas a gente não vai precisar, então a gente tira, ele sai, e a gente precisa na verdade só manter a fonte, que é essa parte aqui toda é da fonte. E o interessante, galera, eu vou mostrar aqui para vocês com cuidado, ó, o truco faz direitinho, tem a entrada do cartucho, tem o botãozinho aqui do reset aqui, ó, que a gente tira. Na verdade eu peguei do outro esse vermelho, mas funciona o botão de reset. A entrada do slot 2 também original do Hotbit, ela fica mantida, tem uma entrada de cartucho que foi adicionada, e você simplesmente coloca a fonte no cabo flat que você encaixa, e depois você vai encaixar o teclado, o cabo flat do teclado aqui. Deixa eu mostrar aqui atrás como é que fica, pra vocês verem como o truco pensou em tudo, né? Então, ó, aqui atrás, a furação original você também não precisa mexer, ó. No lugar onde era aqui a impressora, sai o cabo de vídeo, e na verdade agora nessa placa é um cabo de vídeo VGA, RGB, que a imagem fica sensacional. Eu acho que é uma das melhores imagens que tem para MSX, a gente vai ver aqui. E aqui, pessoal, pelo que eu entendi, onde está o tape, seria para ligar o gravador, né, o reprodutor de fita cassete. E aqui uma saída de áudio para você usar aquele cabinho P2 para você poder utilizar o som, né, para poder fazer sair o som, já que a saída é VGA, RGB, só sai vídeo, sinal de vídeo, e aqui você liga o áudio. Então é isso, pessoal, deixa eu colocar aqui, nós vamos montar, deixa eu virar do outro lado. Agora eu vou montar, vou parafusar aqui o teclado e vamos fazer os testes aqui rapidamente para vocês darem uma olhada. Ó, lembrando também que as entradas de controle também foram preservadas, né? Tudo bonitinho e fica muito legal, galera, porque você consegue usar o teclado do Hotbit normalmente, toda a ergonomia que ele tem, mantendo a estética do aparelho, para quem gosta de olhar ali um Hotbit lindo, só que por baixo dele, por dentro, tem uma máquina ali toda envenenada, né? Como a gente disse. Lembrando, pessoal, com o MSX2, já com som SCC também, já com som FM, com Wi-Fi, tem entrada para você também colocar cartãozinho USB aqui, como a gente usa também no outro FPGA. Então você pode programar aqui os jumperzinhos, dá para ver aqui que tem uns jumperzinhos, como tem no FPGA, para você poder usar, por exemplo, ele ligando já direto no SofaRun, que é aquele software que a gente usa para poder carregar os jogos de MSX como se fosse um Everdrive. Mas eu vou deixá-lo puro, ou seja, ele vai ligar sem cartucho, vai entrar no sistema operacional. E aí a gente pode utilizar os cartuchos como num MSX normal. Eu prefiro deixar dessa forma. Então, sem maiores enrolações, eu vou colocar aqui de novo o teclado, fechar, parafusar e vamos fazer uns testezinhos aqui pra gente ver como é que ficou essa belezinha envenenada, Hotbit tunadão. Então, bora lá! Vamos lá então, galera, já estou aqui com o meu Hotbit da massa. Eu não vou poder aparecer muito porque senão não vai ficar grande aqui o suficiente a tela para vocês verem a qualidade. Então esse Hotbit aqui, a saída de vídeo dele, pessoal, RGB VGA, ela funciona em monitores também de 15 Hz, que é o caso desse LG aqui. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos testar com 3 possibilidades. O primeiro eu vou testar um jogo do MSX1, que é o Galaga, um clássico aí dos arcades, foi lançado para muitas plataformas, foi MSX também, não foi diferente.
E essa série legal que ela é do Hot Beat original. Então nós vamos testar um jogo de MSX1, depois eu vou testar um jogo de MSX2, galera, o Castlevania ou Vampire Killer, que era um nome que foi dado para ele quando saiu nesse cartucho aqui japonês original, ó, lindão. Aí que lindo esse cartucho da Konami do Castlevania. E depois eu vou testar o nosso cartucho de Maper Mega RAM, que é o conhecido Everdrive aí do MSX. Também vamos testar, pra gente testar aí um jogo com som SCC, que é aquele som melhorado da Konami, o som FM. Vamos dar uma olhadinha. Antes de testar jogos, galera, vou testar para vocês o MSX ligando, né, normalmente com o sistema operacional. Vou mostrar para vocês. Então a gente liga normalmente aqui na chavinha dele. Isso não muda nada, porque a fonte é a mesma. Olha lá, só muda a apresentação. Agora SMX, olha lá que lindão, ó. Ah, lembrando que eu já liguei também um cabinho de áudio, aquele pezinho 2, o bananinha, aqui nessa caixinha de som. Tá aí, galera, ó, nós temos aqui o sistema operacional. Vocês podem ver que eu estou usando o teclado dele, bonitinho. Posso dar os comandos aqui, ó, bonitinho lá do MSX, tá vendo? Tranquilinho, tá lá, DB Falcão. Você pode usar normalmente como um MSX para fazer seus programinhas, tudo. Lá, MSX versão 3.0 Basic, só que realmente já é mais tunado, né? Já tem mais memória e tudo mais. Mas beleza, então você pode também resetar aqui do lado, vai funcionar normalmente o botãozinho de reset, tá vendo? Ele vai ligar normalmente, olha lá, tá vendo? Bonitinho o nosso MSX tunado Hot Beat. Então vou desligar e vou testar agora então um Galaga, galera. Vou jogar aqui um Galaga, vamos colocar aqui na entrada 1 do cartucho, bonitinho, e vou ligar, ó. Vamos ver se vai dar certo de cara. Tá lá. Tcharam, apresentaçãozinha do SMX. E já abriu aí o nosso Galaga. Vou jogar um pouquinho aqui para vocês verem. Dá uma olhada na imagem, galera. Acho que dá para vocês perceberem já como a imagem fica show de bola. Fica muito bonita a imagem com RGB. Vamos ver o nosso amigo DB Falcão aqui, como é que ele sai no Galaga aqui. Não vou passar vergonha. A galera do canal aí, né, assistindo o Daniel jogando Galaga. Era um jogo que eu gostava muito de jogar nos arcades. Vamos lá, ó. Vou jogar esse estágio aqui um pouquinho, para vocês poderem ver um pouquinho das cores, vendo eu mexer aqui no teclado, ó. Então é como se a gente estivesse jogando no MSX original aqui, né? Só que tem muita diferença. Ah, deixa ele capturar aqui, top. Eu gostava muito disso quando a navinha era capturada, que a gente podia ficar com duas, né? Vamos ver se eu consigo pegar as duas navinhas. Vamos lá. Ixi, consegui. Quase que eu acerto a mosquinha lá, né? Aí, boa. Então tá aí, galera, o Galaga funcionando bonitinho. Aqui vamos ver se eu consigo mais um pouquinho. Eu vi que funciona de boa, mexendo aqui no teclado. Acabaram de destruir minha nave, muito obrigado. Então já deixa aqui para eu parar de jogar o Galaga. Eu quero mostrar outras coisas, então não vamos investir muito tempo aqui no nosso Galaga. Pronto, já morri. Então beleza, galera, tá funcionando direitinho, a imagem fica sensacional, o som também, vocês veem que tá funcionando. Então eu só tiro aqui e tiro o nosso Galaga. Vamos colocar o nosso Vampire Killer, galera, um jogo do MSX2, então ele não funciona no Hot Beat original, mas nesse Hot Beat aqui envenenado. Vamos ver se ele vai funcionar de primeira. Atenção, isso só que eu falei não ligou, hein? Vamos tentar de novo. Esse cartucho tá entrando bem justinho, vamos ver. Tá. Crack. Vamos ver se agora vai. Opa. Vamos ver se agora vai. Depois eu passar vergonha. Ah, galera aí, ó. Olha aí, um Castlevania Vampire Killer funcionando. Aí, galera. Funcionando num MSX, um Hot Beat, vai. Só que por dentro tem muita diferença. Pra quem não conhece o Vampire Killer aí do MSX, ó, Castlevania. Aí, galera, rodando de boa no nosso MSX 2.0+, mas com toda essa cara, né, essa estética linda do nosso Hot Beat. Lembrando também que pode ser o Hot Beat branco, pessoal, não tem problema. Você vai conseguir usar normalmente. E o bacana, galera, é que eu tava procurando essa placa, né? Eu lembrava que o Truco vendia, só que lá no site do Truco, até bom para quem estiver interessado, galera, essa placa está indisponível lá no site do Truco. Ele não está fabricando no momento, porque isso aqui é uma fabricação, vamos dizer assim, quase que manual, né? O Truco ou outras pessoas vão lá e fazem a placa por encomenda ou fazem para vender. Depois eles acabam se envolvendo também em outros tipos de projetos e acabam não fazendo mais esse tipo de produto. Então a gente fica na dependência de achar alguém vendendo esse segunda mão, e foi a sorte que eu tive de encontrar o César, o grande César Cunha, que eu encontrei
encontrei e ele estava vendendo a placa dele. Ele falou que estava vendendo porque ele queria voltar o MSX dele, o Hotbit, para original. Ele queria fazer alguns testes ali, então ele estava vendendo a placa, não ia ter mais utilidade para ele. Eu falei, nossa, mas caiu do céu, né? Já estava com esse Hotbit aqui com problema e aí eu quis mudar, né? Eu quis tentar arrumar ao invés de simplesmente deixar de lado, devolver o Hotbit, enfim, passar para frente, tentar arrumar. E aí eu fiquei feliz, que senão ele ia ficar aqui sem uso ou eu ia ter que achar alguém para arrumar esse MSX aqui, o Hotbit. Então eu fiquei bem contente de ter achado essa oportunidade. Então é legal, às vezes com paciência as coisas acabam se ajeitando. Você vê só, tava procurando, fui lá no site do Truco, não tava vendendo. No dia seguinte praticamente apareceu o anúncio do meu amigo César vendendo essa placa aqui do Vitor Truco, top demais, galera. Vamos dizer assim que o nosso Hotbit não só voltou à vida, mas ele voltou uma vida aí mais sofisticada, né? Deu um upgrade aí na vida do nosso Hotbit, e agora ele é um MSX 2 Plus, que eu posso usar praticamente todas as funcionalidades do MSX, incluindo som SCC, som FM. E é isso, enquanto isso vocês estão curtindo aí um Vampire Killer, pode ver que a imagem fica linda, galera, o som também funciona direitinho. Mas então é isso aí, então um jogo de MSX2 também testado, eu vou desligar aqui. Então vamos lá, pessoal, agora eu vou testar finalmente o cartucho de Maper Mega RAM, que funciona com o nosso EverDrive. Então vamos lá, vou colocar aqui no slot 1 mesmo, pessoal. Já testei o slot 2, ele está funcionando, mas só para ele ficar aqui mais à vista, eu vou colocar aqui no slot 1 mesmo. Vamos ligar, vamos ver se está funcionando. Vamos escolher um jogo que tenha som FM ou som SCC, para a gente ver que está tudo funcionando direitinho. Olha lá, bonitão, SMX. Olha lá, tá carregando direitinho. O Software Run já carregou. Olha lá, Software Run. Vamos ver o que nos aguarda. Já estamos no diretório aqui de MSX2 no caso, galera, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, eu quero ir lá nos diretórios que tem som SCC, para a gente poder ver som, né, para a gente ver as funcionalidades. Então tá aqui no diretório de SCC, vai abrir. Eu vou jogar aqui o Firebird, pessoal. Firebird é o nosso Rhinotori, que é um jogo que tem uma música muito boa e em som SCC fica melhor ainda. Olha lá, já identificou aqui como o jogo da Konami SCC. Vamos colocar para rodar. Olha lá, já carregou rapidinho. Esse logotipo já evoluído da Konami. Mas eu dizia, né, o som SCC da Konami é muito bonito. E mais ainda no Rhinotori, no Firebird, que tem um som, uma música, uma trilha sonora muito bonita. Ó. É muito top. Olha lá, ó. Olha o som, gente, como é bonito. Quem quiser depois dar uma olhada na internet para ver o som original, vamos ver que esse som aqui é muito bonito. É um jogo do MSX2, então, rodando aqui no nosso Hotbit, Hotbit tunado. Tá aí bonitão, rodando com som SCC, o chip especial da Konami, galera. Então, vocês veem que está tudo funcionando. A gente tem aí todas as funcionalidades desse MSX2 na nossa mão, com essa cara de Hotbit, né? Nossa, já me acertaram aqui quase. Esse é um jogaço também, galera. Confesso que eu nunca terminei esse jogo, nunca joguei muito, pra falar a verdade. Só agora depois de velho, que eu não joguei MSX2 a minha época de adolescente, quando eu tive MSX lá, o meu Expert. Mas tá aí, ó. Rhinotori também rodando liso, a imagem muito boa e esse som SCC maravilhoso, muito top mesmo. Mas então tá aí, galera, testamos aí um jogo do MSX2 com som SCC, testamos um cartucho do MSX2, o nosso Vampire Killer, e o nosso amado Galaga aqui do MSX1. Então tá tudo funcionando, galera, o nosso MSX Hotbit envenenado, tunado aí, com todo esse upgrade para transformá-lo num MSX2. Uma ótima solução se você tem um MSX que de repente, como o meu, não esteja funcionando, que seja com algum problema, ou se você já tem outro, você quer mudar. Se você quiser fazer esse upgrade, você vai ter o seu Hotbit com a cara de Hotbit, mas por dentro ele todo aí envenenado, com todo esse upgrade para você poder extrair praticamente tudo de um MSX, já que aqui dentro a gente tem um MSX2+. Então, mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Curtiram o nosso MSX Hotbit tunado? Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Trocariam o seu Hotbit, o seu Expert por essa versão mais tunada, ou querem deixar o original? Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, pessoal. Curta, compartilhe com seus amigos e seus familiares. Clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.